Olá, então para si, votos renovados de uma ótima noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Clube de Senadores, como habitualmente, aqui em direto nas noites de quarta-feira, nos 92 FM da Rádio Sintonia. O Clube de Senadores, com a condução habitual de Nelson Paes, ainda a presença em estúdio dos nossos senadores de serviço, Elísio da Costa Amorim, José Fernando Moreira, dois conceituados políticos feirenses, como eu costumo escrever, e depois há pessoas que ficam com as IACs, já reparei nisso, conceituados, e há uma coisa que eu costumo dizer, na semana passada disse no programa aqui, é assim, democraticamente, aqui no programa, democraticamente, quem manda sou eu. A minha opinião sou eu que a dou. Isto é muita democracia. E eu, no meu ponto de vista, aquilo que eu digo em relação a isso é verdade. Quer o Elísio Costa Amorim, quer o José Fernando Moreira, são pessoas que eu estimo já há muitos anos, há alguns anos, e pessoas que eu reconheço capacidades pelo discurso que foram tendo ao longo dos anos, por cargos que ocuparam, por situações que passaram, e pronto, reconheço neles o facto de estarem aqui, de serem os senadores de serviço, teriam que ser pessoas que de alguma forma se tivessem destacado por alguma coisa ou por algum facto, que no meu ponto de vista, e como eu disse, democraticamente é a minha opinião, são eles os senadores de serviço. E são eles que vão estando por aqui a comentar os factos. Neste caso, vamos falar, nesta fase inicial, dos 50 anos de 25 de Abril. São 50 anos da democracia, 50 anos que marcaram o Conselho, há situações que marcaram o Conselho de Santa Maria da Feira, que vamos aqui debater. Curiosamente, festejou-se por essa altura também o aniversário das cidades de Lourosa e de Fiães. Há coisas que foram provavelmente para positivo, há coisas que também foram para negativo. Era isso, no fundo, que eu queria um pouco a opinião de cada um. Vamos tentar fazer uma coisa. Comentários mais curtos e fala um, fala outro. Tentamos entrar o jogo dessa forma, porque senão o Fernando Moreira diz assim, o Costa Amorim começa a falar, vai falar aqui meia hora, eu depois falo 5 minutos a seguir e digo, sim senhora, Costa Amorim não era isso bem que queria dizer e tal, depois o Costa Amorim fala mais um bocadinho, depois fala mais o Fernando Moreira, vamos falar de 5 minutinhos cada um, que é mais fácil, e vamos falando sobre vários fatores, o Conselho, essas situações todas. Eu sei que há uma foto que eu cheguei a ver, e tenho isso alguns no jornal, do Costa Amorim, passado pouco tempo do 25 de Abril. Julgo com o Stress Monteiro, o pai, não o Manuel Afonso, nem o António, o pai, na antiga sede do PS. A antiga sede do PS ficava precisamente onde é atualmente o hostel da Praça, na Praça da República, onde já tinham funcionado uns bombeiros, era o Jornal Correio da Feira, e na parte lá direito, quem subia era a sede do Partido Socialista. Exatamente. A sede do Partido Socialista era do lado direito, quem subia à escadaria. E há uma imagem que já vi do Costa Amorim, junto com o Stress Monteiro pai, um histórico do Partido Socialista Nacional, um homem da democracia. O Costa Amorim tem uma série de histórias e fotos, deve ter um acervo considerável nesse aspecto. Não é só música, que ele dá-nos música, Fernando Moreira, ele dá-nos música também, ele dá-nos música às vezes, mas deve ter um acervo de fotos desse. Atenção, o Costa Amorim com o bigode, nesses tempos era diferente. Com bigode, com barba. Mas eu cheguei a vê-lo de bigode só também, já mais tarde, exatamente. Mas tem fotos, está recordado de que foto é que eu estou a falar? Na escadaria do... Aliás, eu julgo que estava com o Mário Soares também. O Mário Soares e o Manuel Alegre que vieram visitar aqui. Eu julgo que essa foto é com o Mário Soares, com Stress Monteiro pai. Aliás, lembro-me quando faleceu o Stress Monteiro pai, eu estava na Misericórdia, a minha mãe, fomos ver o funeral a passar da Igreja da Misericórdia. Na altura o Mário Soares veio à feira, veio de helicóptero, aterrou no Marcolino de Castro, o helicóptero, e o funeral era uma coisa enorme, um funeral enorme, e figuras que vieram ao funeral, provavelmente o Costa Amorim esteve lá também, e há várias fotos que o Costa Amorim aparece ao lado de Stress Monteiro, um dos feirenses que de alguma forma
teve alguma envolvência no pós-25 de Abril. Costa Amorim, é precisamente com o Costa Amorim que eu ia falar, não vai falar dessas fotos, mas provavelmente terá muitas histórias e muitas passagens nesse período, com toda a certeza, que terá muitas passagens que têm a ver com o pós-25 de Abril. Ora, antes de mais, boa noite aos nossos ouvintes nesta nossa rentrée e, obviamente, os meus cumprimentos ao Fernando Moreira e ao Nelson Paes, aqui meus companheiros de PNL, sendo que o Nelson é o nosso administrador. Eu acho que devemos mesmo falar sobre o 25 de Abril, e a primeira nota que eu gosto de refletir e de divulgar foi a circunstância de ver que no Conselho da Feira, não só, mas aqui no que a nós mais importa, é o Conselho de Santa Maria da Feira, que existiram uma série de iniciativas e que os dois órgãos de informação mais relevantes aqui do Conselho, que os tenho aqui na minha frente, publicitaram, fizeram a questão, um jornal mais do que outro, de ouvir uma série de personalidades, segundo, naturalmente, a ideia dos jornais. Uns procuraram figuras já muito mais próximas do 25 de Abril e outro mais as figuras atuais a falar sobre o 25 de Abril. Portanto, a primeira nota é que, de facto, ao fim de 50 anos, eu fico contente de ver que a imprensa e, naturalmente, aqui a Câmara Municipal, que, como é habitual, comemorou com uma sessão solene, estou aqui a ver também, com os bombeiros da Santa Maria da Feira, que acabaram de comemorar 103 anos de existência, e não há dúvida nenhuma que quem comemora 103 anos de existência deve merecer desde logo os parabéns, e portanto abrilhantaram essa sessão solene que se realizou habitualmente, repito, em Santa Maria da Feira e por iniciativa da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Portanto, é de louvar. Eu fiquei contente de ver os jornais a divulgarem esses 50 anos da Revolução do 25 de Abril, e não resisto de aqui refletir e, portanto, dar mais uma vez ao conhecimento dos nossos ouvintes, mas sendo certo que a maior parte deles lê os jornais e, portanto, já tem uma transcrição muito engraçada de um desses dois jornais de referência, neste caso o JN, que diz: antes do 25 de Abril, só as mulheres solteiras podiam ser enfermeiras, telefonistas e hospedeiras da TAP. São situações muito curiosas, além de outras, que, na verdade, passado 50 anos, nós nem temos a noção, de facto, de que estes 50 anos foram os 50 anos de mudança. Para o bem, penso eu, porque ouvi uma referência histórica portuguesa a dizer, e que é um professor catedrático muito conhecido, a dizer uma verdade, que é uma verdade de Messias de La Palisse, e que nós hoje, que estamos preocupados com uma série de questões, nomeadamente a guerra aqui perto de nós, apesar de pensarmos que ela está longe, que diz: a democracia é uma coisa boa, não há nada melhor que a democracia. E nesse divulgar de muitas ideias também faço jus ao primeiro Presidente da Câmara eleito, o Dr. Aurélio Pinheiro, que diz: o que não podia ser conversado passou a ser normal. Portanto, hoje nós damos por adquirido tudo o que tem a ver com a democracia, com este nosso modo de viver ocidental. Pelas notícias vamos vendo que em grande parte do mundo, nomeadamente nas grandes ditaduras, algumas delas com um cariz ou um fato da democracia, mas sabemos que não é assim. Nós que vivemos aqui damos tudo por adquirido. E uma das frases que me marcou foi um dia, era eu deputado, portanto já tinha obrigação, até pelo percurso que realizei no Conselho de Santa Maria da Feira, de estar, além das questões do ponto de vista cultural e de cidadania que fui ocupando durante esses anos, de ter bem presente, mas
nós damos por adquirido muitas vezes certas situações, e no caso da democracia, que a democracia está adquirida, e ouvi um ministro alemão que numa entrevista disse uma verdade daquelas de Monsieur de la Palice que eu inicialmente nem dei muita importância, mas depois comecei a refletir e nunca mais me esqueci, e hoje ela é uma frase muito atual, que é: a democracia não é um dado adquirido. Nós podemos adormecer numa democracia e acordar numa ditadura. E isso obriga a que os cidadãos, na verdade, todos os nossos, e é a mensagem que eu queria neste início deixar a todos os nossos ouvintes, que lutem pela liberdade, lutem pela democracia. A democracia e esta liberdade que todos nós temos de pensar e de exprimir diversamente uns com os outros, não pode deixar de também ser um apelo a todos, porque todos na democracia têm participação. Podem participar, podem divulgar, podem criticar, mas devem também contribuir e participar para a continuação deste bem que, quer se queira, quer não queira, na nossa cultura hoje torna-se difícil nós vermos outro modo de governo que não seja a democracia. Muito bem. Fernando Moreira, uma primeira... Eu, genericamente, estou de acordo com o que disse o Costa Amorim. De facto, nós, para já estes 50 anos, acho que Pedia ao Fernando Moreira, peço desculpa, para falar um pouco mais próximo. Uma velocidade estonteante, não é? Só um pouco mais parece próximo. Que foi ontem, e já estamos passaram... velhos, e já passaram 50 anos. De facto, o 25 de Abril trouxe uma mudança ao país total. Hoje, nós próprios que vivemos essa época, já nem nos lembramos bem de como é que as coisas funcionavam. Eu, quando conto às vezes às minhas netas coisas daquilo que eu passei, porque não sou feirense, aliás, os primeiros anos do 25 de Abril, a seguir ao 25 de Abril, eu não andava... É quase feirense. Sou quase feirense. É zolense. Eu tenho muito mais anos de feira do que... Mas mesmo sendo de Arouca, é de Arouca ali ao lado. Sim. É de, não é de Mol. Estou nos limites. Está nos limites com o Conselho da Feira. Assim como está em Santa Maria da Feira, nos limites com Arouca. Sim, exatamente. Portanto, e foi aí... E Arouca e Feira e Arouca é terras de Santa Maria. Facto, mas aí igual. Talvez em Santa Maria da Feira notava-se bem a diferença entre as freguesias do interior, a própria sede, as freguesias, enfim, mais desenvolvidas. Havia de facto uma diferença muito grande que hoje, felizmente, está atenuada praticamente, hoje não se nota. Mas isto em Arouca e principalmente no chamado fundo do Conselho, as freguesias de Mansores, Escariz e Fermedo, de facto, aí era a coisa abissal. Eu, para estudar para São João da Madeira, tinha que vir de Galochas até Cabecais, fazia 2 km a pé, e tinha que trazer de inverno as galochas. Tinha uma tia que morava em Cabecais, onde deixava os sapatos, para chegar lá e calçar os sapatos, porque o caminho era um caminho. Moreira, e, portanto, cheio de lama, cheio disto. Eu conto isto às minhas netas, e que tinha que sair às 7 de casa, 7 horas de casa, de inverno de noite, para depois chegar a Cabecais, apanhar a caminhoneta, a rodoviária, para ir para São João da Madeira. Só para te interromper na continuação, se eu disser hoje, já não digo às minhas netas, mas à minha filha, que, portanto, já estamos num caminho a meio, digamos, dos 50 anos, que para se poder fazer exames, os feirenses tinham que ir a Aveiro, não havia outra hipótese de fazer exames no liceu, a não ser em Aveiro. Em Santa Maria da Feira não havia rigorosamente, não havia escola que nos permitisse fazer, era Aveiro. Claro que os portugueses sempre foram hábeis a encontrar uns certos expedientes. Eu pude, de facto, ir fazer os meus exames do liceu a Gaia, mas porque consegui, graças, digamos, a um feirense que estava em Espinho, que permitiu que eu tivesse a residência em casa dele para eu poder ir fazer os exames. Uma parte fiz em Espinho e a outra parte
teve que ser em No Gaia, Liceu em Gaia. porque senão era em Aveiro. E a pergunta era, os exames começavam às 9 horas, eu fui fazer a admissão ao liceu, ao Porto, e o técnico também era no Porto. A pergunta era simples: como é que nós conseguimos estar em Aveiro logo de manhã às 9 horas? Pois, naquela altura, se agora não é fácil, naquela altura era muito difícil. Não, de facto não havia liceus. O Liceu de Gaia, de facto, apareceu ali próximo do 25 de Abril, porque fora disso havia os liceus do Porto, e Aveiro, e por aí fora. Outros tempos, felizmente tempos, evoluímos, de facto, não é? difíceis. Tinham coisas muito boas, eu costumo dizer isto também. A minha vivência na escola primária é uma coisa, para mim, apesar de com dificuldades, tinha gente que ia comigo. Eu, felizmente, meus pais não eram ricos, nem coisa que parecesse, mas, felizmente, não éramos remediados. Havia gente muito pior, mas, de facto, havia uma amizade. E era um grupo de 10, 12 crianças, na altura, que íamos para a escola, que aquela vivência... Ficou até hoje? Ficou até hoje, não. Quer dizer, todas as pessoas com quem eu andei na escola primária, infelizmente, a grande maioria não está cá, está no estrangeiro. Mas sempre que cá vem, nós nos encontramos, parece que estão... Que vivemos tropa. Era portanto, como a tropa. Ficou, aquela vivência ficou. Portanto, isso foi o passado. A seguir ao 25 de Abril, de facto, muita coisa se modificou. A minha vivência, os primeiros 2 anos, eu vivi, de facto, a revolução, digamos assim, em Arouca, que foi, enfim, um pouco dolorosa, porque, como digo, havia uma parte significativa do Conselho absolutamente dissociada da sede. Era muito longe, o dinheiro não era pouco, não era nenhum, e as freguesias que estavam mais longe, de facto, não tinham absolutamente nada. Hoje, felizmente, as coisas estão totalmente diferentes, e tal como em Santa Maria da Feira, onde as freguesias também, muitas das freguesias, ou quase todas, estavam dissociadas da sede. E vir à vila era só para pagar impostos e, portanto, não havia ligação. Hoje, também há uma ligação, felizmente há uma ligação. O Conselho está unido e vê na sua sede, revê-se perfeitamente na sede. Em Arouca, isso hoje, mesmo nestas freguesias também mais distantes da sede, essa situação está ultrapassada. Portanto, isto fruto, de facto, das vantagens do 25 de Abril, de um movimento, de umas autarquias, dos governos locais. Tudo isto se modificou. As distribuições de dinheiro, enfim, tudo evoluiu de forma a que o país hoje é totalmente diferente e as pessoas que hoje têm 20, 30 anos, isto para eles não viveram, é um dado adquirido. É outro mundo, nasceram já noutro mundo. Exatamente. E, de facto, e eu concordo também com Costa Amorim, isto é evidente, a história diz-nos isso, a democracia nunca nunca é perfeita, nunca será perfeita, é um Estado em construção, nem nunca é um dado adquirido. Portanto, há que ter um pouco de cuidado, e esta gente nova, principalmente, acho que deve dar um bocado mais de atenção a isto, porque de repente, é como diz Costa Amorim, adormecemos, deitámos-nos com a democracia e podemos acordar, enfim, não sabemos muito bem com o quê. Porque o excesso, aquilo que eu costumo dizer é excesso de democracia. Não se sabe lidar. Porque, repara, nada é perfeito e muito menos nós podemos dizer, isto nunca existiu na vida e, portanto, na história não há de ser assim. Deu-se 25 de Abril, os problemas ficaram todos resolvidos. Quem tem que resolver os problemas são os cidadãos, e nomeadamente elegendo os seus representantes. E se os seus representantes forem bons e competentes, obviamente que o progresso e, digamos, esta igualdade que se quer na democracia em todos os aspectos será muito mais divulgada do que, de facto, se nós tivermos fracos atores, os fracos atores naturalmente também dão um fraco espetáculo. E eu, ainda contando aqui, porque acho que é importante recordar, sobretudo para os mais novos que não tiveram essa vivência, ainda me lembro quando por vezes queria ir à Espanha, o calvário que era para passar a fronteira. E recordo-me que
os dinheiros também não eram muitos, íamos à Espanha e disse, se trazemos umas bananinhas e uns caramelos, e depois na volta e diz, será que na alfândega isto passa? Isto para vermos hoje que atravessámos a Europa quase toda da nossa integração e nem sabemos que de facto acabou um país e começa outro, embora infelizmente por razões cada vez mais resultado de facto nós não termos atenção e na devida consideração os problemas de caráter geral e os governantes não estarem atentos a esses problemas, por vezes torna-se necessário que as fronteiras sejam outra vez reabertas para evitar determinado tipo de situações que prejudicam o contexto geral. Continuando o que eu ia dizer, quer dizer, a democracia nunca será perfeita, nunca estará concluída, é possível sempre melhorar, mas de facto há uma coisa que tem que mudar. Não é só os jovens ou esta gente mais nova, estas pessoas que andam um pouco afastadas das eleições, porque não há outra forma de formar um governo da participação. Não há outra. Dir-me, mas a democracia é só o voto. Ora bem, mas mesmo assim, mesmo que seja só o voto, é a única forma de nós sabermos quem elegemos. Porque se não for dessa forma, é alguém que se planta lá e que depois, passado um tempo, faz aquilo que quer muito bem lhe apetece. Com estes, nós ainda pelo menos sabemos que vão para lá, mas ao fim de 4 anos ou coisa assim, nós conseguimos, se assim entendermos, que eles não estão bem, pô-los na rua. Portanto, eu acho que isso deve ser cuidado. Mas há um cuidado que eu acho que já ouvi algumas pessoas falar nisso e que se deve falar. Há coisas a mudar. Os políticos têm que mudar, de facto. Porque tem-se a sociedade tem que mudar, sociedade. Porque os políticos são a emanação da sociedade. É evidente que sim. Mas, de facto, isso é assim ou deveria ser assim, mas não tem sido tanto assim. E a degradação da vida política tem originado também que as pessoas se vão afastando ainda mais. Por outro lado, eu julgo que também a comunicação social não ajuda nada. Porque a nossa comunicação social, infelizmente, do meu ponto de vista, por razões que também se calhar valerá a pena discutir, que economicistas, porque precisam de dinheiro para viver, e como o que vende é o rápido, o escândalo, é o rápido, é a barraca, é o gajo que berra mais alto, não é o indivíduo que é consciente, que faz as coisas bem feitas. É aquela história, não interessa. é aquela história, notícia é o homem morder o cão, não é o cão morder o homem. Mas o cão morder o homem é muito mais evoluído. Agora já não é assim. Agora. E de facto nós vamos-nos apercebendo disso. E isso tem dois, do meu ponto de vista, tem dois problemas. Primeiro, porque afasta um bocado, amplifica coisas que às vezes são fediveres, que não têm grande importância. Afasta Tivemos as pessoas. Um exemplo esta semana. Hoje, se quisermos, que não se falou e eu pergunto, mas a que é que aquilo interessa para o povo? Claro, mas faça uns espalhafatos bestiais. E quem é que o faz? Isso afasta um bocado também as pessoas. E a comunicação social também tem que fazer essa meia-culpa, porque a democracia não é só do povo, nem é só dos políticos, os jornalistas e os donos dos órgãos de comunicação social também fazem parte do país e também têm uma obrigação na são democracia. responsáveis pela democracia. Não basta dizer que sem imprensa não há democracia, não, dizer, mas a verdade é que eles fazem parte. Exatamente, isto é tudo uma máquina que tem que ter as peças todas aliadas para funcionar bem. E hoje, é complicado. E hoje, Moreira, é preciso ter já a imprensa no seu todo, mas de facto em relação a determinado tipo de situações, como sejam hoje os novos meios de comunicação, nomeadamente via internet, que colocam situações, às vezes são mesquinhas, mas são também o exemplo típico do que é que são as notícias hoje. Rápida, eu vou-te contar inclusive aqui, mentirosa. Não, mas não só. Eu só vou contar aqui um episódio que aconteceu semana passada. Foi noticiado aí no país as auroras boreais. Foi noticiado.
eu ainda vim durante 2 dias de madrugada à janela a ver se conseguia ver a aurora, não vi a aurora nenhuma. Bom, e no terceiro dia ou quarto, um amigo meu, para testar a minha atenção, colocou lá no Facebook uma fotografia belíssima sobre a ponte de Lisboa. Diz: olha o espetáculo que foi esta noite com as auroras. E eu disse: epá, que bonito é! Eu nunca tinha visto, de facto, uma noite tão bonita como aquela pela fotografia. Bom, e até partilhei disto. Ele percebeu e disse: olha que isso é falso, foi criado pela inteligência artificial. Em Lisboa não foi possível ver. Portanto, isto para ver, nós damos determinada coisa simples como adquiridos, como realidade, mas na verdade elas são falsas. As chamadas fake portanto, news hoje em dia, temos de ter cuidado com a informação que muitas vezes... E há muita gente que vai atrás disso. Muitas vezes a informação instantâneo, não é fácil. é um instantâneo, a gente nem pensa. E está a receber aquela notícia. Sobre o 25 de Abril, o que é que me paras dizer mais? No Conselho de Santa Maria da Feira, que depois, para onde vinha, em 1976, 77, de facto foi as pessoas não se lembram, podem haver muitas críticas, mas quem conhecia o Conselho, e eu tive a possibilidade de conhecer o Conselho porque fiz serviço em todas as freguesias do Conselho e sei muito bem, lembro-me perfeitamente pelos caminhos por onde eu andava. Morena, a autoestrada parou nos Carvalhos. Era aquele bocadinho. E acabou, era aquele bocadinho. Até à feira. Pronto, portanto, são de facto... Julgo que foi em 1980. A concretização, que foi a Laing, que eu recordo que depois houve aquela confusão que era para ir mais um bocado. 80 ou 81. Na feira foram os espanhóis. Foi Sá Carneiro, julgo eu, que foi numa noite, num domingo, foi no domingo que foi inaugurado a autoestrada, lembro-me disso. Até à feira. E que hoje ainda continua a ser um problema, porque como parou na feira, graças de facto aos autarcas, em especial ao que falamos aqui, ao Dr. Alcides, que era uma personalidade e que tinha peso, e portanto o governo tinha que, de certa maneira, na escolha, atender à sua influência. A verdade é que ficou ali como provisória a saída, porque era para continuar. Não foi possível. Eu penso que a própria empresa espanhola, a Laing, que eu me recordo que teve uma série de problemas de caráter financeiro e acabou até por ir, naquele tempo, à falência, hoje à insolvência. E, portanto, a autoestrada ficou ali um bocadinho naquela saída para dizer: e agora para onde é que eu vou continuar? É para um lado, era para o outro. Porque havia uma grande disputa ali, nomeadamente na zona de Albergaria e Estarreja, para resolver aquele impasse. Também não foi fácil. Conclusão: o provisório acabou por continuar até hoje. Porque a saída da autoestrada, aquela era provisória. Não era definitiva. Voltamos ao mesmo. A democracia não é perfeita e, de facto, nós lidamos um pouco, do meu ponto de vista, um pouco mal com estas coisas. Nós não fomos capazes. O país vinha de uma desorganização muito grande. O caso, por exemplo, concreto da feira, com um crescimento forte na indústria, mas desorganizado e desordenado no meio da população. Acontece com a indústria corticeira. Em cada casa havia uma fábrica quase. Exatamente. Sim, portanto, mas não era só o grande problema, acabava por ser, de facto, a cozeduras. Exatamente. Que era um grande problema com um agravante. É que a poluição, naquela altura, circulava, de facto, a livre céu. Portanto, não havia regras de caráter ambiental. E nós hoje verificamos a diferença, por exemplo, como ao Moreira e eu vamos aos passadiços, a diferença que ocorreu num determinado espaço em relação às ribeiras e outros leitos. Exatamente, a forma como elas estão. Isto foi de facto... Não tivemos a agilidade, o bom senso. Eu sei que era difícil, isto não é uma crítica a ninguém, é uma constatação. De facto, se nessa altura, porque as pessoas também... Era a vontade de fazer tudo muito depressa, porque nós poderíamos naquela altura... e por todo o lado. Por todo Quer lado, dizer, qualquer um, eu vou contar um episódio que eu
Quando aconteceu o 25 de Abril, estava em Coimbra. E, portanto, apanhei o 25 de Abril em Coimbra. Bom, a primeira consequência foi logo que as aulas acabaram, não havia aulas. E os estudantes de Coimbra achavam, as coisas com algum, portanto agora com algum humor, que podiam resolver os assuntos todos. E então passávamos o tempo em assembleias, em reuniões, em discussão. Até 75, 76, 77. Não foi de novembro, até o 25 de novembro. Sim, mas bem, não foi assim um tempinho ali. E então recordo-me que uma vez, portanto, era hoje, era amanhã, era depois, as discussões sobre a forma como nós nos devíamos organizar, resolver os problemas. Então os estudantes discutiam tudo, e não era só os estudantes, eu estou a falar naquilo que vivi, porque nos outros lados era a mesma coisa. E então, ao fim de uma série de reuniões a propósito de uma série de problemas, nomeadamente a forma de organizar a universidade, nem andávamos para trás, nem para a frente. E chega lá um estudante, pede a palavra, porque depois era moção, hoje agora vamos votar uma moção aos pescadores, agora vamos votar uma moção, não sei o quê. Bom, tudo, tentávamos nós resolver os problemas todos dessa maneira. E ele tomou a palavra, foi lá e disse assim, eu acho que muito bem, mas eu tenho agora uma proposta que queria pôr à discussão, que causou uma celema, como a seguir perceberão, monumental. Já que nós estamos aqui a querer resolver o problema dos pescadores, vamos pedir aos pescadores que resolvam os nossos aqui da universidade. Não, isto de facto foi um tempo. Eu depois, em 1975, fui para o Algarve. Estava a trabalhar em Faro. Em 73, quando aconteceu o 25 de Abril. Claro que já tem aquela autoestrada. Saí normalmente para o trabalho, para Arouca, às 7 da manhã. Eu tinha que sair às 7 da manhã de Cabeçais para chegar às 8 à Arouca, e depois ficava no café, ia lá tomar um cafezinho, dar uma vista de olhos ao jornal, falar com o Sr. Alcino, que era o homem político lá da vila, que era o homem que lia a República, já há muito tempo lia a República. Já não era para qualquer um. Então no café, havia lá o café do Armandinho, um café pequenino, ali nos Alexandres, e eu ia para ali e esperava ali até às 9 horas, porque a Câmara só abria às 9 horas e a repartição também só podia abrir às 9 horas. Eu ali fiquei, chegámos ali, tudo muito desconfiado e tal, o jornalzinho, com o jornalzinho debaixo do braço. Há qualquer coisa, passa-se qualquer coisa. Mas só lá por volta das 11 horas é que nós nos começamos a perceber do que se estava a passar. Depois então fui para Faro e a partir de agosto de 75 até 76, 77, estive a trabalhar no Algarve e de facto aquilo era uma coisa todos os dias. Portanto, a repartição era ali mesmo, junto à DOCA, em Faro. Ainda é hoje lá? Não, hoje? Não, agora não. Agora não é? Agora é só os bombeiros, aquilo ficou tudo para os bombeiros. Não, eu fui a Faro à repartição, é ali atrás. Mas é mais para trás, mas não é o mesmo edifício. É nas traseiras? Sim, é nas traseiras. Era ali, é mesmo ao lado, a entrada até é pequenina. E o quartel era atrás, portanto, também atrás lá da igreja. Aquilo era manifestações todos os dias. Foram, de facto, tempos que se viveram. Era próprio, nós, de facto, estávamos muito amarrados, mas, de facto, vivemos isto assim de uma forma um bocado também precipitada. E que estás a dizer a direção. A direção é para lá dos bombeiros. Só pode estar a falar da repartição. A repartição agora é lá em cima. Mas a direção ainda continua lá dos bombeiros. Aquele edifício antigo. É, mesmo já lá naquela docasinha pequena. Exatamente. Portanto... Mas e nos concelhos, as autarquias locais, muitas vezes não foram capazes, e principalmente em concelhos como Santa Maria da Feira, onde havia uma diversidade muito grande de freguesias, cada uma delas com a sua capacidade reivindicativa, isso muitas vezes originou que o concelho não crescesse. Hoje chegamos à conclusão que o concelho se calhar não cresceu tão bem como... Mas, Moreira, eu nesse tempo, como o Nelson já referiu, estou aqui desde o 25 de Abril, do ponto de vista de intervenção política, portanto, sempre aqui nessa altura, participei, digamos, aqui na fundação do PS, nas candidaturas, não pude, na verdade, ser candidato, porque na primeira eleição à Câmara, como o Dr. Alcides queria, porque eu fui para Braga, fui dar aulas para Braga nessa altura e, portanto, não estava em Braga, não estava aqui. Mas eu recordo-me não sei já se foi aqui, se foi em Braga, que
falando com os responsáveis autárquicos, e a propósito, eu penso que até terá sido aqui em Santa Maria da Feira, a propósito deste desordenamento que havia aqui do ponto de vista de construção, os responsáveis me dizerem: como é que é possível travar a ambição às pessoas que querem construir uma casa, quem de facto durante 20 ou 30 anos não tinha condições mínimas? Eu não tenho, digamos, moral para impedir a construção de qualquer jeito de feitio. E todos aqueles que se recordam do 25 de Abril se recordarão também de que houve um boom de construção porque toda a gente queria ter a sua habitação. E quem quer a sua habitação também depois também queria, junto à sua habitação, ter a sua fábrica. Então, e claro, não se criaram, não se estruturaram. Foi um tempo muito complicado. Aí falhamos, apesar de não falhamos, não era possível, quer dizer, se tu tens uma panela de pressão... Isso era o ideal. Mas o ideal nós sabíamos o que queria. O ótimo é inimigo do bom. Isto é como quem tem uma panela de pressão... O ótimo é inimigo do bom. E abre-a, e a pressão, enquanto não desaparecer... Fica claro e é notório que o 25 de Abril trouxe-nos mais de positivo do que negativo, é inquestionável. Sim, sem não dúvida. Tem conversa, não há comparação possível. É um pouco não há comparação importante, possível. É importante mesmo sabermos aferir aquilo que eu... E melhorar. Aferir, importante sabermos usar na quantidade fazer proporcional a crítica certa, e diz, nós temos de voltar a dar sabermos usar na quantidade correta aquilo que Abril nos deu. É aquilo que Abril nos deu e depois o que também nos deu a Europa, por força de Abril. Se não tivéssemos aqui a força Europa, de Abril, então... exatamente. Porque só foi possível, exatamente. Com a Europa, de facto, nós, para além da capacidade económica que isso nos deu, deu-nos, de facto, esta liberdade de nós, como diz Costa Amorim, o conhecimento, de poder viajar por não é só viajar, com tu facilidade. repara, hoje os estudantes, qualquer estudante hoje pode fazer o Erasmus num país da Europa, pode circular, as empresas europeias podem se instalar aqui e vice-versa, os trabalhadores portugueses podem ir, e muitos foram, que estavam, digamos, meios clandestinos, puderam ter a sua situação com a integração completamente resolvida. Não tem comparação possível. O que mas além de um fator que eu, aqui ao ver o jornal, também gostava de salientar, até porque achei curioso que fosse salientado, e a meu ver bem, que, a começar pelo Presidente da Câmara, Alfredo Henriques, e não só, o Germano e outros, que de facto estiveram na guerra, porque nós, um dos fatores que julgávamos incapaz de vermos, nunca estava, pelo menos por mim, nunca pensei que assistir aqui na Europa, e qualquer dia, se pensamos que não, ela pode chegar aqui às nossas fronteiras, mas um dos fatores, os grandes fatores, não sei se em relação a ti, mas em relação a mim e a muitos, era de facto a guerra do ultramar, porque nós não nos podemos esquecer dos milhares, entre outras coisas, dos milhares de jovens que deixaram aqui as suas famílias, a sua juventude, para ir combater numa guerra cujo resultado todos nós sabíamos o que é que ia acontecer, porque, de facto, há questões que são absolutamente na altura nós não sabíamos muito bem. Agora, aliás, eu tenho visto algumas edições de um filme que está a passar uma conspiração na televisão. Não tenho visto todos, mas tenho visto alguns, exato, onde contam a história, de facto, de alguns capitães, alguns militares, a gente diz capitães, mas de facto havia ali outras pessoas, coronéis e até mesmo o general Spínola e o Costa. Mas isso já era de outra maneira. Sim, mas eles é que se aperceberam e conseguiram, de uma forma difícil, porque tiveram problemas complicados, porque havia a facção que a USA, eu, por exemplo, desconhecia essa facção, que tentou infiltrar no movimento dos capitães um golpe diferente, quer dizer, ainda era mais à direita do que tínhamos, segundo eles dizem, não é? Através de um major qualquer que lá apareceu e que queria dominar aquilo. Portanto, correu muito bem. Foram muito felizes. Foram muito felizes. Agora, nós precisamos, de facto, de corrigir. Mas há aqui coisas, a democracia também tem estas coisas
fantásticas. Nós fomos um país, e somos, infelizmente, por um lado, eu fico satisfeito quando as pessoas vão para trabalhar para outros países porque querem, mas depois sempre com aquele sentido de vir. Fico triste quando as pessoas vão porque não têm condições aqui. Isso, de certa forma, entristece-me. Mas, de facto, nós fomos durante muito tempo um país de imigração. Com Só problemas, agora é outro tipo com de problemas, imigração. exatamente, Agora é outro totalmente problema diferente. Agora temos nós aqui, se calhar, o mesmo problema que os outros países tinham nos anos 60 com os nossos imigrantes. Mas o que eu queria dizer é que, portanto, sendo nós um país de imigração, tendo sido nós um país de imigração, e sendo ainda, embora hoje, de facto, totalmente diferente e sem os problemas que teve na altura, mas que haja agora partidos e políticos contra a imigração. Isso, de facto, incomoda-me solenemente. Mas sabes que é um movimento que está a crescer na Europa. Mas está a crescer exatamente, está a crescer por duas razões. E eu ia quer dizer, eu acho que, de facto, eu percebo, porque o mundo é em evolução, é um mundo muito complexo, há muita gente a tentar fugir, mas, de facto, eu acho que a Europa tem que tomar algumas medidas. Nós devemos acolher o mais possível, primeiro porque precisamos das pessoas. Temos que ser honestos a esse ponto. E os dados são demonstrativos de que ganhamos e não perdemos. Exatamente. Nós precisamos dessas pessoas. Agora, o que temos é que as enquadrar convenientemente. E ter outra coisa, que não é ser contra os imigrantes. É quando acharmos que não temos capacidade de os tratar convenientemente, nós para já estamos a tratá-los mal. Porque eu não posso aceitar que haja 20, 30 pessoas a viver num apartamento. Acho isso inconcebível. Nós temos que arranjar, espero que o país... Mas o problema é que é outra questão. Nós desincentivamos, digamos assim, a habitação, dormimos durante um tempo, só que o mundo transforma-se e quando darmos por ela é tarde, porque de facto o problema hoje da habitação é um problema europeu. Sim. Quando nós hoje só analisamos as questões, mesmo a história dos imigrantes, do ponto de vista do país, só Portugal, estamos completamente errados e não há solução possível, porque o problema é europeu. Agora, a questão, e isso também mexe com a evolução e a nossa participação, e o facto de sermos um país pequeno, mas podemos influenciar as boas decisões na Europa, no qual nós nos integramos, a verdade é que se movem muitos outros interesses e aqueles que estão próximos, digamos assim, da chega dos imigrantes é que são os que sofrem os problemas. Eu assisti em duas situações, quando fui à Grécia e outro em Itália, digamos, uma certa revolta dos naturais, porque dizem, pois é, vocês falam bem, mas nós estamos aqui a receber aos milhares de imigrantes sozinhos, nós, que habitam aqui e que não têm condições, estão aqui por todo lado. Quer dizer, os países europeus esquecem-se da sua solidariedade e da necessidade que têm, porque o Nelson, e acho que ainda lá chegaremos, no que toca aqui à quebra demográfica de Fiães e Dolorosa, nós assistimos, de facto, a uma baixa de natalidade que tem as suas consequências e, portanto, a decisão deve ser global e os países deviam, na verdade, concertarem no sentido de resolver os problemas todos de uma forma. É difícil, a começar pela habitação, porque a habitação não se consegue construir. Agora estão, penso, não sei qual é o número, se são 200, se são 300 mil habitações, que seria uma preocupação de criar por ano. Eu não sei como é que se consegue construir no país 200 ou 300 mil habitações por ano. Não tenho esses números, mas não me parece. Não me parece. Ou seja, nós vamos precisar de anos, exatamente, para conseguir um restabelecimento da habitação digna, porque uma sociedade democrática, isso acho que estaremos todos de acordo, começa logo por um direito básico, é um cidadão não ter uma habitação digna. Não ter habitação, quer dizer, a democracia deve dar àqueles, aos mais favorecidos, deve dar as condições mínimas para sermos cada vez uma sociedade mais igual. É fundamental, com os imigrantes, mas há uma coisa com os imigrantes, que a Europa, no seu todo e cada país, por si, tem que ver uma coisa, na minha perspectiva,
Quer dizer, nós não podemos querer ser muito amáveis, receber toda a gente e depois de os termos cá não sermos capazes de os tratar bem, de lhes dar trabalho, de os alimentar, de lhes ter condições de habitação e por aí fora. Portanto, e temos outro problema que eu tenho muita dificuldade em perceber como é que ele se vai resolver. A agricultura que o país tem hoje é uma agricultura sazonal. Isto é, são atividades que requerem, algumas delas, até muita mão de obra, mas durante um curto período de tempo. E algumas destas atividades têm muita dificuldade em arranjar pessoal. E eu não sei como é que se há de arranjar aqui uma solução para que estas pessoas imigrantes possam estar hoje aqui, nesta localidade que precisa de 300, 400, 500 pessoas durante 2, 3 meses. É quase como a apanha do vinho no Douro, naquela os fase. Os quibis, o o Douro, mecânica, lá para baixo. Portanto, agora já estão a utilizar, de facto. Nós temos mas que no Douro não é fácil a mecânica. Não é fácil, pois, não é, se fosse no Douro fácil, tem que ser manual. Estava o problema resolvido. Exatamente. Destas pessoas andarem de umas regiões para as outras, mas ter quem lhes dê condições. Porque é complicado. Parece que foi o presidente da ACAP que disse que, de facto, se não tivermos imigrantes, acaba a pouca agricultura que temos. E é verdade. Agora, temos que os ter cá, mas temos que lhe dar condições. Não só condições de habitabilidade, mas também económicas. Não é? As pessoas têm que ganhar para satisfazer as suas necessidades. O problema da habitação deixou-se avançar por hipocrisia e por, de facto, nós não termos governos suficientemente fortes. Deixa-me só acabar o raciocínio. Suficientemente fortes para tomar uma medida. Nós continuamos com as medidas da habitação de antes de 25 de Abril. Porquê é que não se mexe nas rendas baixas? Pá? Quer dizer, nós não podemos querer, e as pessoas, enquanto não se perceber isto, não há quem invista na habitação. Só o Estado pode fazer isso? Não. Até porque o Estado depois é um mau proprietário. As casas, ao fim de 2, 3 anos, estão todas abandonadas, que ninguém quer saber nada. Tem que haver, de facto, condições para que as pessoas possam investir na habitação. Mas hoje o fenómeno é muito mais complicado. É mais complicado. Eu vou-te explicar. Eu sei que é mais complicado. Por uma razão, tornou-se... Repara o seguinte. O mundo tem vindo a alterar-se de uma maneira muito, muito rápida. E nós temos que ter um mínimo de adaptação. Um fenómeno que era impensável há 10 anos, eu, quando fui deputado em Lisboa, verifiquei, normalmente todos os dias dava uma volta pela cidade e vi N casas, todas completamente abandonadas. Bom, se as pessoas tivessem a percepção, tinham comprado e, passado 10 anos, revendiam-nos a um preço absolutamente exorbitante. Portanto, o que é que acontece? Com a grande crise dos bancos e as pessoas, em lugar, de facto, de terem dinheiro no banco e, portanto, haver investimentos, o que é que muitos fazem? Compraram casas. Portanto, os depósitos que estavam no banco passaram a transformar-se num ativo chamado casa. E é o que se passa, sobretudo em Lisboa e o Porto. Cada vez mais acabaram, havia ainda relatórios há pouco tempo, em alguns países, independentemente de acabar os vistos gold ou não vistos gold, a verdade é que as pessoas, os estrangeiros continuam aqui a comprar. Eu que viajo muito, dada a minha atividade no sul do país, tenho assistido a coisas absolutamente inimagináveis, Moreira. Por exemplo, em Grândola hoje, que é um sítio grande da Vila Morena, num espaço de 3, 4 anos, as casas atingiram, degradadas, pequenas sobretudo, atingiram preços absolutamente inimagináveis. Não é 10 ou 20 ou 30%. Não, estamos a falar de uma valorização absolutamente anormal. Porquê? A Comporta tornou-se uma zona chique, muitos estrangeiros querem viver para ali. Eu ainda saí de lá segunda-feira com solzinho, cheguei ali a Fátima, chuva, até dá como pau. Mas lá, sol, perto do mar. E o apetite é de tal ordem, porque estamos sempre a falar pouco em relação ao investimento, que
as casas, que são poucas as existentes, e, portanto, só querem casas que já existam, e, portanto, para reconstruir ou adaptar. Eu, por exemplo, fiquei burro, disseram-me lá, que é perto até do Tribunal de Grândola, o Cantona tem comprado lá um quarteirão, o jogador contra o Cantona. Compra casas abandonadas, espaços ali no centro, remodela-las e está a utilizá-las como alojamento local, ou de férias, ou de residenciais. Hoje em dia, se tu fores a Grândola, que é uma situação que eu julguei inimaginável, porque isto depois há uns fenómenos que são demasiado rápidos e nós temos que estar, sobretudo todos aqueles que se dedicam a essa atividade, têm que, e neste caso os autarcas e o governo, obviamente, atentos. Eu verifiquei uma coisa absolutamente inimaginável. Em Grândola hoje não se consegue dormir. Tinha hotéis, os hotéis foram vendidos. Tinha residenciais, foram vendidos. Pensões foram vendidos. E quem é que vive lá, Moreira? Sabes quem é que vive lá? Os trabalhadores que estão a construir a imensidão de habitações de luxo na Comporta, em toda a zona da Comporta, ali, os empresários, porque os trabalhadores não tinham sítio, compraram as pensões, as residenciais, uma série de hotéis, e são a residência dos trabalhadores. Portanto, não há, quer dizer, nós temos aqui um fenómeno da atratividade, tornou-se moda, digamos assim, certas zonas. Neste caso, estamos ali na zona da Comporta, portanto, entre Grândola, Alcácer do Sal e Troia, toda aquela zona ali está na moda. E como está ali na moda, os preços disparam. Portanto, depois torna-se incomportável. Mas isso não é esse tipo de habitação que nós necessitamos. Não é isso, mas as pessoas... Moreira, as pessoas lá, porque tinham bairros que eram típicos, as pessoas viviam naquelas habitações, independentemente do decréscimo da população, e hoje, dada a pressão e os preços, vendem e depois modificam a sua própria vida. Quer dizer, devia haver um travão no sentido de dizer, espera aí, e o Estado, neste caso, não só... Portanto, tinha ele que ter uma parte ativa, porque nós sempre tivemos um déficit de construção por parte do Estado. Não, o Estado tem que construir. Aliás, se analisarmos aqui o caso de Santa Maria da Feira, nós verificámos, eu não queria estar a mentir, mas do que eu penso que é a realidade, investiu-se muito na construção social, aqui, alturas em que havia muita construção, as freguesias, qualquer freguesia tinha bairros sociais, bem ou mal, isso é outro assunto, à época era aquele o modelo, jovens controlados, basta ver aqui, que tivemos aqui no Areal, em Fornos também, e em outros sítios. As melhores lugares. Sim, por aí. E verificámos que nos últimos 20 anos, por parte quer do governo, quer das autarquias, deixou de ser uma prioridade. E, portanto, nós pensávamos que, havendo menos população, as casas que tínhamos, de facto, seriam suficientes, só que não são. E com uma agravante. Hoje em dia, o que se passa, por exemplo, em Fiéis, mas se calhar em Loreto é a mesma coisa, tu começas a circular, a contar, circulando lá pelas ruas, tu vês uma grande quantidade de casas que estão completamente abandonadas. E eu o que não percebo é como é que, de facto, os governos e as autarquias, mas naturalmente têm de ser autarquias em consonância com a política central, como é que aquelas casas que estão lá, ao fim de meia dúzia de anos, estão completamente degradadas, torna-se quase impossível a sua reconstrução, porque é que, de facto, não é um grande esforço, aquelas que estão lá abandonadas, de facto, não são reconstruídas e não são colocadas, e que podem ser, quer por arrendamento, ou as autarquias ou adquirem e, de facto, podem depois vendê-las a um preço muito mais acessível. Agora, tem que haver uma aposta, como tudo. Claro que nós, como somos um país pobre, que não vale a pena termos ilusões comparados, quer se queira, quer não queira, ainda não conseguimos levar o nosso patamar para termos rendimentos suficientes para que o país possa dar um salto nessa parte. Eu acho que isso é um grande problema que nós temos. Eu ainda verifiquei, isto comparando, e tu és dessa área, Portugal com os outros, que o salário médio português é de 1.000 e poucos euros. Pois é.
Ora, com 1000 e poucos euros, o que é que se pode fazer? Mas estamos a falar de uma percentagem superior a 1 milhão, não sei ao certo quanto serão, pá, não, mas deve... É muito grande, é muito grande. Quer dizer, isso não é possível quando tu comparas com outro tipo de países naturalmente mais ricos e tu vês que o salário médio deles é 4 ou 5 ou 6 ou 7 vezes maior que o nosso. Portanto, nós temos de apostar forte, que foi uma lacuna. Eu vi que o discurso, uma vez presenciei num congresso, uma senhora que era muito conhecedora, altamente competente, e tanto assim é que passou a vida dela em Bruxelas, portanto, diretamente comer ao deputado ou lá a trabalhar, em que ela disse: nós temos de olhar para a produtividade. Se nós não produzirmos naturalmente, não podemos distribuir. E isso é uma música para os olhos e para os ouvidos dos políticos, mas quer se queira, quer não queira, nós devíamos ter dado um salto nesse aspecto, criando outros rendimentos para poder aplicá-los. Transferir isto um pouco mais para o Conselho. E a seguir temos um outro tema. Não, mas isto é no Conselho, pá. O que eu lhe vou dizer exato, no Conselho, é um facto que isto é global. Mas eu queria que falássemos um pouco mais no Conselho. Há pouco falávamos da questão do Conselho, da evolução do Conselho. Eu dizia há pouco, e o Costa Amorim de certa forma tocou nesse ponto, o caso de Lourosa e de Fiães, que passaram a ser cidades, só que em termos de habitantes, por exemplo, estão a baixar drasticamente. Uma coisa que eu nunca, aliás, na altura gostei de perceber, Fiães passou a cidade e, passado alguns anos, durante um curto espaço de tempo, eu julgo que chegou a estar sem banco. Os bancos abandonaram todos os Fiães. Entretanto, apareceu uma unidade bancária novamente. Sim, um banco foi para lá novamente, mas estávamos a falar de uma cidade. Sem bancos, os Fiães e Lourosa ficam, e aqui à volta. Sem hipermercados é que não ficam. Lourosa são os novos bancos. Lourosa e Fiães. Aos supermercados, o que aconteceu aos bancos? Lourosa e Fiães baixaram um pouco o número de habitantes, sendo que no caso de Fiães, é de uma forma, Fiães apresenta nesta altura dados dos últimos censos. São 7.090 e poucos habitantes. Eu tenho aqui os números. São 7.090 e poucos habitantes. Eu sei mais ou menos de cor isso. Eu tenho aqui os números. Repara, em 81, para não ir a 70, em 81, a população de Fiães, aqui isso de acordo com os censos, naturalmente, feitos à forma da época, tinham 7.713. Portanto, tinha vindo a crescer, mais 20. Bom, depois subiu. Pronto. Até ao ano de 91 passou a ter 8.842. Em 2001 já tinha menos, tinha descido para 8.754. Em 2011, portanto, isto é 10 em 10 anos, já só tinha 7.991. E em 2021 tinha pouco mais que 7.000, quer dizer... 7.096. Lourosa, e 6. Mas Lourosa tem mais. Lourosa, não, o fenómeno é o mesmo. É o mesmo. A exceção aqui de Santa Maria da Feira. Não, é o mesmo. O sistema é o mesmo. Lourosa, em 1970, tinha 7.384. Continuou a crescer no ano, 10 anos depois, portanto, até em 1981, tinha 8.288. Tinha subido, tinha crescido 12%. Em 91 começou a descer, já tinha 8.113. Em 2001 subiu para 9.204. Portanto, de 2001 a 2021 passou a ter de 9.204, em 2001 já só tinha 8.000. Portanto, tem havido por parte, e só temos aqui os números de Fiães e de Lourosa, mas a verdade é que, independente, por exemplo, Lourosa é uma cidade que tem sempre atividade industrial, portanto, aparentemente devia ser apelativa para chamar pessoas ali a residirem, e a verdade é que vemos que não é isso que acontece. Em sentido inverso, está, por exemplo, temos casos de, por exemplo, São João de Ver. São João de Ver, que acaba por beneficiar de duas urbanizações fortíssimas, Quinta do Arieiro, a Quinta do Arieiro e o Swil Park, que aumentaram drasticamente, de uma forma natural, não é? Inflacionaram consideravelmente o número de habitantes. Temos Argoncilho que nesta altura
aparece já também no topo em termos do Conselho da Feira, isto de freguesias isoladas. Temos Mozaldes a crescer também bastante, ou seja, há freguesias que estão em a natalidade e os censos pelo país fora baixaram. Mas Fernando Moreira, eu lembro um facto, às vezes há coisas que uma pequena coisa é interessante. No interior, o facto que aconteceu com o Sr. João de Ver, julgo que o Sr. João de Ver nesta altura apresenta 13 mil e alguns habitantes, acho que são estes os números do Sr. João de Ver. E, por exemplo, são coisas muito simples. O Swil Park e a Quinta do Arieiro foram suficientes para Sr. João de Ver levar um boom considerável. Eu lembro-me um caso, e o Fernando Moreira conhece bem porque é mesmo ali ao lado de casa. Há uma freguesia no Conselho da Feira que era a última ou penúltima em termos de número de habitantes. Tinha muito poucos habitantes. Há muitos anos, isto por altura dos anos 90, início dos anos 90, numa urbanização, foi feita uma quinta que havia lá, foi feita uma urbanização. Acontece nos censos a seguir, foi a freguesia do Conselho que mais cresceu. Ou seja, são pequenas coisas, precisamente. São pequenas coisas que se fazem. Sim, mas há fiéis neste momento. Pode haver uma deslocalização aqui dentro do Conselho relativamente. Porque se verificares em termos gerais, sim. Eu estou convencido, como diz o Moreira, a Feira tem vindo a descer, a Gaia de certeza que também está a descer. Sai João da Madeira, é um caso pequeno, provavelmente poderá. Mas também acho que baixou. Mas o fenómeno da natalidade é de facto, e nós andamos a brincar com coisas sérias, por isso é que a história dos imigrantes também tem que se enquadrar aí, porque eu vi outro dia, não queria também estar, porque são notícias que a gente lê e depois não tem um interesse maior, é só um aspecto de curiosidade, que eu não sei, não queria mentir, que 1 em cada 6 dos nascimentos já são de estrangeiros. Sim, há já uma porcentagem significativa. Se não fossem, então, os estrangeiros que estão aqui, então é que o fenómeno ainda seria muito pior. Mas deixem-me voltar um bocado atrás, porque essa história da desertificação e desta história, da forma como nós tratamos o parque habitacional a nível nacional, é complicado. O Costa Amorim estava a falar do caso de Grândola, do caso de Porto, do caso de Lisboa. Eu nunca percebi porque é que o Estado nunca se organizou. Eu sou um defensor intransigente da propriedade privada. Agora, não pode, em absoluto, superpor-se ao interesse público. Quer dizer, desde que convenientemente indemnizada, a propriedade privada tem que, se necessário, estar ao dispor do interesse público. Porque eu temo, severamente, nós estamos com um boom turístico fora de comum. Que poderá representar qualquer coisa como 10% do PIB. Ora bem, isto, nós já tivemos a experiência que basta haver uma pandemia, já não é preciso uma guerra, uma pandemia, para isto reduzir drasticamente. E isso é um problema, o país apostar cegamente nestas coisas. Não se preocupar com outras coisas que mantenham a estabilidade do país. No caso de uma atividade destas, falhar. Isso por um lado. Por outro lado, eu temo, eu vejo por mim, quer dizer, eu não quero ir visitar uma cidade, por muito bonita que ela seja, uma cidade fantasma. E eu acho que muita gente, por exemplo, o Porto, já não vou falar tanto de Lisboa, embora Lisboa, de certa forma, tenha o mesmo problema ou a mesma vantagem. O Porto, as pessoas gostam do Porto, os estrangeiros gostam de ir ao Porto, porque o Porto é uma cidade bonita, com coisas fantásticas para ver, e que tem uma gente muito especial, pá. E as pessoas gostam da gente do Porto. Mas, ao que se está a passar no Porto, quer dizer, a cidade qualquer dia não tem ninguém. Não é há muitos anos. Já vi que a cidade não tinha ninguém. Não é há muitos anos. Eu vou-te dizer uma coisa. Deixa-me acabar. Há muitos anos, não foi assim há muitos anos, que a partir das 5 horas, andar ali à volta da estação de São Bento, só com o carro trancado. Porque não se via ninguém. Quem se via não era muito convidável. E quando havia, e a que havia, era muito complicado. Era muito complicado. É só gente, portanto, na Baixa. Não há gente no Porto. Há muitos turistas. E isso pode ser um problema. Não se acautelar no crescimento da cidade. A fixação tem que ser. Tem que haver
uma parte das recuperações tem que ser para ter pessoas, porque senão os turistas vão deixar de vir. Porque para ver pedras e para ver casas vazias, eles têm... Eu há um bocado quando queria interromper, é para contar uma situação que se passou comigo. Não estamos a falar há muitos anos. Em 2009, não queria estar a mentir. Pedi ao Costa Mauricio, pode falar um pouco mais próximo do microfone. Em 2009, nós andamos a fazer aí, quando foi das eleições para a Ordem dos Advogados, eu andei a fazer a campanha com o Marinho Pinto. E a Ordem Distrital de Porto organizou, naquela altura era a Ordem Distrital, hoje é regional, organizou no Café, no Majestic, organizou lá um debate. Disseram aos senhores, e portanto os candidatos foram lá debater com os advogados. Uma das condições do senhor foi que tínhamos que acabar o debate, lá do proprietário, às 11 horas. Pronto, nós cumprimos. Começou o debate vai às 9, às 11 acabou. Eu até acho que foi um bocado antes, mas pronto. Claro que estávamos ali uma série deles e disse, agora vamos aqui beber uma cerveja ou vamos ali comer uma sanda, e começámos a descer Santa Catarina. Passámos por Sá da Bandeira. Não conseguimos encontrar absolutamente nada àquela hora da noite. Nada. Mas hoje encontra. Hoje encontra. Claro, turismo. Mas isto para dizer o seguinte, os tempos trazem alterações drásticas e como as trazem também as levam. Claro, portanto, claro. As levam. E a grande questão é que os quarteirões, os bairros, hoje são procuradíssimos e vendidos a preços caríssimos. As pessoas querem ir para lá, muitos estrangeiros gostam de viver lá e têm outro tipo de posses, claro, para viverem outros estrangeiros e viverem lá o tempo, que normalmente são temporadas, não é uma vivência diária, os que habitam lá têm que sair do sítio. Claro. Tem que sair do sítio. E, portanto, isso está a transformar as grandes cidades. E é um problema, porque deveria haver fixação tem que haver, do facto dos habitantes que vivem ali. E mais, sério, e no sentido de também não querer que o Porto e Lisboa, sobretudo o Porto e Lisboa, que são as grandes cidades, daqui a algum tempo são exatamente iguais a qualquer outra cidade, porque as lojas são todas as mesmas, exatamente. Os centros comerciais são todos os mesmos, tudo é igual, independentemente de ser no Porto, Lisboa, Madrid, Barcelona, Vigo ou qualquer outra cidade. Quer dizer, não aquela vertente artesanal, turística, de mais bairradista. Meus caros, são 22h26. Muita gente gosta. Ler apenas alguns comentários de alguns ouvintes. Olá, um grande abraço para os senhores senadores. Olá, um grande abraço para o ditador democrático. Quem é que acham que escreveu isto? Não faço ideia. Frutuoso também. Logo no início. Frutuoso. Pedro Castro e Silva. Olá, no início do ano foi aprovada, se a memória não me interessou, a Lei Quadro com os critérios para que as populações possam obter os títulos de vila ou cidade. Julgo que em 1982 a população mínima é de 8.000 habitantes. 8.000 para a cidade e 3.000 para a vila. Além de outros critérios, nomeadamente ao nível de serviços públicos, saúde, sociais, entre outros. Além, claro, de indicadores de uma atividade cívica e cultural regular e atividade económica local relevante nos setores primário, secundário e terciário. A opinião de Pedro Castro Silva, um jovem socialista que o Costa Amorim conhece bem, das Caldas de São Jorge, precisamente. Meus caros, sim. Tem razão, Pedro, isso é de facto o que dizia a lei, e na altura eu julgo que esse levantamento foi feito. Mas eu sou suspeito para falar porque eu sempre fui contra essas promoções, porque acho que se desvirtuou o sentido, o espírito de cidade. Isso não acrescentou muito às terras e, portanto, eu, enquanto fui autarca, sempre disse que queria ter uma boa aldeia, uma má vila,
ou uma vila, por muito boa que sim, fosse, mas nunca isso os seria melhor títulos, que... Os títulos, os títulos hoje, dizem tu muito repara, tu vais aí, Dizem quer muito dizer, pouco. isto também depende muito. Não, banalizou-se, Mas quer dizer, o sim, problema é que se é banaliza. isso aí pelo país inteiro. E pelo Mas país inteiro. Eu isso, Foi em enfim. Santa Maria da Feira. Olha, eu até fiquei contente, este ano, quer Lourosa, quer Fiães, fizeram uma série de atividades, deram a conhecer as diferenças e uma série de programas, de realizações que as freguesias, hoje, cidades, fizeram ao longo dos tempos. Tenho pena, por questões de teimosia, mais do que ver a perspectiva do futuro, que Lourosa e Fiães não tivessem aproveitado o Polis. Eu tive um grande debate, o Nelson já se terá esquecido com o então Presidente da Câmara e candidato, acabou por vencer, porque houve muitas, só podia ser de facto ser de cidade, mas a verdade é que houve muitas cidades pelo país fora que conseguiram uma série de empreendimentos. Só que, por um lado, a falta de visão, que eu considero, isso não vale a pena, não irei mudar tão cedo, se é que alguma vez hei de mudar, penso que não. Por um lado essa parte, e por outro lado um bairrismo soródio que impedia a partilha de projetos comuns. Por exemplo, tinham ali naquela altura, que era pensável, a Quinta de Chora, para construir um centro que desse as juntas para Fiães e para Lourosa, estava ali no centro, era uma maneira de reorganizar aquele miolo ali e saber partilhar para os espaços, para um lado ou do outro, e além disso, também o próprio proprietário poderia rentabilizar o resto em termos de habitação. E, portanto, essa perspectiva de que temos que saber aproveitar as oportunidades, se nós as deixamos, cada vez mais. Cada vez mais. Eu não vou contra si, não sou contra. Foi um grave erro. Eu vou lhe mas, dizer, enfim, eu não vou criticar. Foi um grave erro. Vou criticar o seu pensamento sobre esse aspecto, mas não pense nisso e para mais a esse tempo. Você tem um exemplo agora. Nós nisso, a democracia para nós nisso não evoluiu. Nós enfermamos sempre de um bairrismo doentio. E veja, temos vários exemplos, e um exemplo gritante é o caso do Porto, que viveu 40 anos a incentivar o bairrismo, a luta entre cidades, entre uma coisa pequena. É reinar, dividir para reinar. Exatamente, dividir para reinar. Temos outro exemplo, com a anexação das freguesias, onde não era possível fazer nada, porque foi à força, não havia nada. Mas agora, os partidos que na altura eram contra foram para o governo, estiveram no governo 8 ou 9 anos e não foram capazes de fazer nada sobre isso. Porque agora era possível, na eventual reestruturação, as pessoas poderem perguntar às pessoas, este bocado aqui da freguesia pode ir para lá ou não? Este lugar quer ficar naquela freguesia ou não quer? Porque agora era dar a liberdade às pessoas de poder dizer aquilo que queriam. Nós, em 2013, não se podia perguntar nada às pessoas, porque o que quer que se perguntasse, como era para juntar à força, era não. Agora podia-se fazer, não fizeram. Portanto, naturalmente que o bom senso diria que Fiães e Lourosa devia ser uma coisa só. Não, mas eu já lhe dizia isso, deviam partilhar determinado tipo mas é difícil. De equipamento. Claro, e a prova está tão difícil. É difícil. Que não isso só era possível se houvesse ali de facto uma fusão. Agora as pessoas têm sempre um bocado a mania de é aquilo que é uma das coisas que eu coloquei na ordem de trabalho. Nesse aspecto, no nosso país, a junção de Lourosa e de Fiães daria um grande centro urbano? Eu penso que o desordenamento do território em 1974 inibiu também muito que se fizesse um bom ordenamento. Quer dizer, porque as freguesias, a cidade, nós concebemos uma cidade como tendo grandes espaços públicos. Mas Fiães é tal história. Fiães é uma cidade, mas, por exemplo, eu a brincar, e digo isso a alguns amigos de Fiães, assim, tipo picardia, na brincadeira, mas é uma realidade. Fiães, e o Costa Amorim conhece melhor Fiães que eu, mas eu conheço mais ou menos, mas Fiães, tirando a Estrada Nacional e depois a Rua de Penoucos,
as ruas infiéis são todas estreitinhas. Mas isso é o menos, isso é uma... Mas, Nelson, Fiéis nesse aspecto ainda está muito à frente e não é preciso ir para longe das freguesias ali ao pé. Nelson, isso é por característico, isso até podia ser característico. Olha, tu vai a Argoncilho que tu vês. O problema das está mesmo ali ao até lado. mesmo por Lourosa, experimenta. Todas as freguesias, todas as nossas freguesias têm ruas pequenas, mas isso não é problema, isso até pode ser característico. Era preciso ordenar isso. Mas, na minha concepção de cidade, era preciso ter um centro, ter um espaço, haver mais alguma coisa. Em vez de se enveredar por criar esses espaços físicos para poder depois desenvolver os tais polis, é que o polis, para se desenvolver, precisa de espaço. E, portanto, a sua solução... Tinha-se se unissem. Exatamente. Se unissem, não é? Porque, repara, o problema é este, o problema é que é difícil. Moreira, mas é que ali era no extremo, era possível criar equipamento público. Por exemplo, eu já vi na Grécia, quando estive em Atenas, lá numa iniciativa lá, do meu grupo de juristas, procuramos visitar, não conseguimos, portanto fui ao edifício, a Embaixada do Brasil e de Portugal. A Embaixada de Portugal, lamentavelmente, a abertura que tinha não era coincidente com o nosso espaço temporal de visita. Fomos à do Brasil. Portanto, era o mesmo edifício, uma parte era partilhada maior pelo Brasil e a outra era de Portugal. Era o mesmo edifício. Não deixava de ser a Embaixada do Brasil de um lado e a de Portugal do outro. Mas era preciso... Não queria confusões. Mas era preciso saber partilhar. Isso não era. Meus caros, é óbvio que eu estava a gostar de os ouvir, porque fomos falando de coisas importantes que têm a ver com o 25 de Abril, aquilo que Abril nos deu. Nós sempre falamos de coisas fantástico, importantes. mas eu digo, a forma como hoje os dois conseguiram dialogar é fantástico. Foi fantástico. O Fernando Moreira hoje. Ainda não chegamos ao Fernando Moreira está contente porque até falou mais hoje. Até falou mais. Hoje não se queixou. Eu estou sempre contente. Hoje não se queixou. Falou mais. Hoje o Costa Amorim hoje deixou falar mais, é verdade. Mas pronto, é o país que temos, com as coisas boas. O Conselho evoluiu com o 25 de Abril. Há pouco eu falava de uma situação, o Costa Amorim falou de algo que foi marcante no desenvolvimento do Conselho, que foi a autoestrada. Sim, isso é inquestionável. Santa Maria da Feira evoluiu de uma forma... Não era por acaso que foi uma acesa luta para que o traçado da autoestrada passasse a Santa Maria da Feira. E hoje, Costa Amorim, estamos rodeados de autoestrada no Conselho da Feira. Nós temos a autoestrada a norte, em Argoncilho, temos a autoestrada a nascente, a autoestrada a poente. Falta-nos uma questão que eu sempre batalhei, continuo, hoje já terá mais adeptos, é a nossa ligação ferroviária ao principal centro, que é Vila Nova de Gaia. É preciso meter na cabeça dos nossos políticos. Isto tem a ver com fiéis. Isso demora 20 anos. Emílio Sousa, ainda Presidente da Câmara, disse que a ligação no metro, poderá haver uma parte ali, quando estiver a ser usado como metro, para nos ligar ao Porto. A Gaia. A Gaia, precisamente. Mas é preciso trabalhar e a feira nesse aspecto. Mas, Carlos, ainda antes das notas finais, eu ia falar precisamente sobre o índice de transparência, critérios que são avaliados, ou seja, houve um índice de transparência, nós todos os anos falamos sobre isto. O Vítor Fontes dizia assim, e eu dou de barato, isto vale o que vale. Nós temos de ser realistas, porque isto depende dos critérios, isto é assim, é algo que, no fundo, saiu... Dynamic Transparency Index, é uma empresa espanhola que faz isto, julgo eu, os rankings. Santa Maria da Feira aparece na 78ª posição, precisamente com os mesmos pontos, 30.94 de Viana do Castelo, Arouca, Aveiro, Beja, Lourinhã, Loures, há aqui mais gente nesta altura, exatamente. 43 off 139 indicadores, isto tem a ver com... Eles, quando falam em transparência, porque às vezes levam-nos a pensar assim, transparência, mas esta transparência tem mais a ver com a forma como se acessa a informação, a forma como está a página da internet, a forma como se um município contactar o município pode ser respondido ou não pode ser respondido.
São esses Não sei critérios. se são critérios europeus. Não, é ali, o Ali, que eles não são. sei O que se eles, são. Atenção, porque porque senão que não pode ser. importância tem ter a declaração do IRS do Presidente, não sei onde, provavelmente no site da Câmara, e dos vereadores? Que interesse tem ter nas redes sociais, as redes sociais do Presidente e dos vereadores na Câmara? Mas, quer dizer, eu acho que este índice de transparência, quer dizer, vai a coisas que, de facto, a relação dos veículos municipais, modelo, uso e valor aproximado. Isso consta dos documentos municipais, pá. Quer dizer, Mas não era para consulta. Opa, a Não, o que se consulta- está a dizer é o acesso. eu não sei, por acaso, É eu o já há muito acesso. tempo que não vou ao site quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal. Mas julgo que hoje que está lá o documento das contas, com aquele calhamaço, que tem toda a informação e mais eu alguma. acho que isso agora é obrigatório. Pronto, se Eu acho está, que é obrigatório. se está lá isso, tem lá tudo, estes dados estão lá todos. Portanto, eu sinceramente, aliás, isto é antigo, eu nunca dei muita importância Ao longo dos anos fomos falando a sobre isso e estes- acabou a por este- se... este índice. É óbvio que Acho depois que há não me aquela parece- situação, não me parece puxa-se que um seja pouco nada isto ou de- aquilo, mas... Eu sobre isso digo-vos uma coisa. É uma questão de pormenores, isto Não, andamos sim, aqui não, nós não, muitas eu vezes, acho que ainda há muito, não vale a pena o Conselho, no que toca à transparência, basta ver que o Moreira até era contra a transmissão online, de facto, da Assembleia e da Câmara, tudo evoluiu, os jornalistas, tudo evoluiu. O Moreira é que é mais renitente a aceitar as coisas, porque ele sabe que Fernando Moreira ninguém era consegue contra, não me parar, lembro, era. ninguém consegue parar a evolução Costa Amorim, de que vez em está quando, adiante sonha, dos nossos olhos. sonha e depois Mas- manda estas. Sonha não, fala antes. Bom, mas não interessa. Isso é o que eu mas o, vou dizer. Costa, o Fernando Moreira vai ser contra a seguir, mas o Costa Amorim já disse antes. Mas o que é que acontece? É verdade. O que é que sobre os índices, eu sou um bocado cético em relação aos índices. Claro que é preciso ver índices de que estamos a falar e outros índices. Porque isto é como a história de que muitas vezes fazem lá, aumentou 50%, um fulano, ou por exemplo, uma freguesia que tivesse 100, se passasse a ter 150, tinha aumentado 50%. Mas uma que tivesse 300 ou 400, que passasse só um bocadinho, só aumentava 2 ou 3%. Portanto, isto é só um pouco exagerado para vermos uma série de índices. Porque eu gosto de ver as coisas com certeza. E se muitas vezes são feitas, a gente não sabe, não conhece o critério, não conhecemos uma série de documentos que suportam esses índices, olhamos para eles e são índices, mas os índices devem demonstrar mais alguma coisa. Porquê? Porque é que são importantes e nós temos, por exemplo, o Instituto Nacional, o INE, de Estatística. Porquê? Para podermos ter um conhecimento rápido, sempre Sim, atualizado e que são tem coisas uns diferentes. padrões. É completamente diferente de tu cerceares, porque um critério mais apertado ou menos apertado atribui, porque eu tenho visto, por exemplo, em relação à violação dos direitos humanos, muitas vezes algum tipo de relatórios que são feitos do ponto de vista internacional. E Portugal aparece lá, junto muitas vezes a uns países que eu gostava era quem fizesse, que fosse lá esses países a ver se era exatamente igual onde nós estamos. A ver se é a mesma coisa. Experimentar, era experimentar. Portanto, nós se descontextualizarmos de facto esses índices da realidade, eles são índices. E é por Mas isso que há aqui uma agora, particularidade. Eu no estive que a ver o ranking, não sei se repararam no pormenor. Eu não fui É que não fui ver. o fundo da tabela, excetuando-se o Cadaval fica ali na zona do Oeste. Eu comprei serviço militar precisamente no Conselho do Cadaval, estive lá 2 meses e meio no alto. E lá o vinho no era alto- bom. no alto- O vinho lá era bom. Estive no alto da Serra de Monte Junto a cumprir serviço militar, no alto numa da Serra. unidade de comunicações da Força Aérea, que pertence ao Cadaval. Daí eu conhecer o Cadaval, ao lado de Torres Vedras. É. Mas excetuando-se o Cadaval, que está lá no fundo da tabela, a seguir constatamos uma coisa fantástica. Que eu, por acaso, gostava de estudar estes critérios todos. Isto deixou-me aqui algo que eu gostava de um dia poder ter tempo para ver os critérios. Isto deve estar aqui tudo explicado. Porque depois dos concelhos, temos ali Baião, Sobral de Montagraça, depois Ferreira do Alentejo, Mértola, Castro Verde, Almodóvar, Vidigueira, Pois. Ourique,
Cuba, São todos alentejanos. Albito, Barrancos, Vila Viçosa, Borba, Arraiolos, Portel, Redondo, tudo Alandroal, alentejano. Viana do Alentejo, Mora, Mourão, Campo Maior, Nisa, Sousel, Avis, Gavião, Crato, Castelo de Vide, Marvão, Fronteira, Arronches, Monforte. Tudo alentejanos. E depois, bem, a seguir ao Alentejo, bem, Ribatejo, reparem, Cartacho, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Corus, Entroncamento, Chamusca, Ferreira do Zezer, Alpiarza, Vila Nova da Barquinha, Mação, Gulgã, Sardual, Constância. E a seguir, mudamos. É incrível, porque isto não, mas deixou-me. esses estão com 0%. Depois, 0%. Mas isto deixou-me. Não, isto não tem. Isto deixou-me aqui a pensar. Não vale a pena perder muito tempo. Pois, mas isto deixou-me aqui a pensar assim. Está o Alentejo todo, depois está o Ribatejo quase todo, exceto ali Santarém, Almeirim, um ou dois concelhos ali do Ribatejo também. Beja está com os mesmos pontos, em termos de pontos, entre aspas, a mesma percentagem que Santa Maria da Feira, mas o Alentejo está todo no fundo, depois está o Ribatejo, e a seguir o Caricato já também. O Algarve já está cá para cima, porque Pois, o sol dá, mas não, mas brilha lá e a praia, há aqui não é? uma coisa que é engraçada. É que a seguir a estes concelhos de Constância, Sardual, Gulgã, do Ribatejo, temos Ilhavo, Estarreja, Algaria Velha, Valdecâmara, Vagos, Oliveira do Bairro, São João da Madeira, Milhada, Castelo de Paiva, Severo de Boga, Mortoso. São João da Madeira, ainda estes dias veio notícias com uma notícia de uma inovação em termos para eliminar o papel. Sim. Portanto, um novo sistema informático que montaram para Sim, isso já. portanto, há estas, mas eu acho que é este fantástico. de facto, nunca lhe dei muita importância. Mas é assim, hoje, por acaso, tive-lhe a dar uma Vítor Fontes dizia que isto vale o que vale, não é? Vale o que vale. Vale o que vale. Mas agora deixa. Como ele dizia, todo barato, isto vale o que vale. Vamos passando a dizer só aqui ao meu caro amigo Costa Amorim. Eu não era contra, nem sou contra a transmissão das reuniões Pediu Fernando Moreira para falar da mais Assembleia próximo Municipal do micro, online. Agora, eu acho Estás a que evoluir. o número de pessoas que vê aquilo que é relevante, não é critério. é absolutamente isso é que irrelevante. Não é E mais. Eu já perdi algum tempo a acompanhar uma dessas sessões. Aquilo, de facto, só para um santo. Só um santo é que consegue Costa estar Maria, ali. Costa Mas também tem esse É que ele efeito. fala, mas não perde tempo a ver isso. não é? Moreira, Portanto, mas também eu sabes, sei do que falo. Aliás, é Mas- pouco estes programas que nós fazemos aqui. E tenho sérias dúvidas que isto tenha muita audiência. Mas tem, Porque eu, às vezes, eu estando em casa, às vezes, isso me aperceber, se estiver em casa no escritório, não estiver a fazer nada de especial, de que me mereça uma atenção muito especial, se souber que está a dar um programa destes, até ouço. O praça, ou até ali os vizinhos ali do lado. Se eu estiver, eu ouço. Mas, passando, quer dizer, estou a fazer mais qualquer coisa, não estou ali a ouvir o programa. E das assembleias municipais, de facto, perdi algum tempo a ver uma ou duas assembleias e digo, meu Deus. Mas Costa Amorim, já agora, só para o Costa Amorim. Mas já tem muita dúvida que as pessoas que não andam metidas nestas andanças, que até percebam sequer o que se está a passar e como é que aquilo está a funcionar. Esta é para o Costa Amorim. No outro dia disseram-me que o Fernando Moreira tem estado a ver estas Assembleias Municipais porque está-se a treinar para voltar à Assembleia Municipal. Não, qual é o problema? Vai voltar à Assembleia Exatamente, Municipal. isso Disseram-me não há que mal o Fernando Moreira vai voltar à Mas é que Assembleia eu Municipal queria- porque vai voltar a tentar ser mas autarca. agora deixa-me responder contra Fernando Moreira, Paulo Moreira, não. que é o seguinte, e tu, não sei se já assististe, mas certeza que já fizeste. Quando os miúdos se portam mal muitas vezes, eu já vi, já se passou em minha casa, com as minhas netas, os pais muitas vezes gravam, são lá, as birras que eles têm. Bom, e depois... Mostra-lhe. Olha aqui. Isso tantas vezes, como diz outro, o cântaro vai à fonte, que também serve de ensinamento para não fazerem tá bem. essas figuras. Portanto, Exatamente. não é só o público. Não é só as figuras. Não é só para o eles público, próprios. é para o público e para os próprios. Porque, já disse, mantenho, e eu, por exemplo, agora, por força do programa, vou vendo aqui, ainda hoje vi o relato da Assembleia Municipal, os problemas que ali são postos. Portanto, eu acho que há ainda, isso também é culpa dos autarcas e é culpa da política geral, que estamos aqui a falar de quem
de quem representa, mas o Parlamento tem lá representantes de todos os concelhos que têm assembleias municipais. E a pergunta é, porquê é que não há um bocado mais de profissionalismo? Não é profissionalismo no sentido de fazer profissão, de profissionalismo e de meios, para que as assembleias municipais não duram como duraram, como às vezes, 2 dias ou 3, a gente chegar lá e diz, não, tem paciência. Isto aqui, olha, e sei que algumas assembleias municipais funcionam assim, têm comissões, as comissões dos partidos estudam os assuntos, por exemplo, nomeadamente os relatórios ou planos de atividades, as grandes questões, claro que chegar lá a fazer uma intervenção, morreu fulano, uma saudação, ou uma vitória de um clube, ou qualquer coisa, isso aí não é preciso, como diz o outro, grande estudo. Mas em relação ao resto, os documentos que são dali trazidos refletem as diversas perspectivas dos partidos, mas ajudam a que os membros da Assembleia não vão para lá discutir coisas que eles não sabem só por discutir. Percebes? Estão ali o trabalho feito. Agora, não há mas trabalho feito. O haver trabalho também, não vamos não, no sentido o haver trabalho feito há. Não quero menorizar de maneira nenhuma. Não é nesse sentido, é no sentido mas deixa-me explicar. De saber... que há os partidos com alguma dimensão, de certeza que o PS faz isso, o PSD fazia e julgo, a preparação das que assembleias, continua a fazer, faz a preparação, os membros da Assembleia desse partido, no partido, dão as suas ideias, discutem, enfim, e depois vai alguém, de facto, representar o partido. Claro que para os pequenos partidos é um problema. Mas o problema é mais um dos problemas que nós, nestes 50 anos de 25 de Abril, não conseguimos resolver. Que andamos há 30 anos a dizer que as Assembleias Municipais, da forma que estão organizadas, não servem, mas ninguém mexe. Devia ser alterado, mas não há coragem para mexer. Assim como não há coragem para mexer, designadamente na Constituição, para a forma como funcionam os governos. Porque, não havendo governos de maioria, é muito difícil governar o país. E se com maioria nós temos visto as dificuldades que existem, em minoria, mais difícil mas, é. Moreira, Portanto, com raras exceções, agora na Europa, o sistema é minorias. Olha... Só que na Europa nós também temos de evoluir, temos que nos habituar. Tu repara, temos que criar condições. Eu tenho acompanhado muito as eleições agora da Catalunha, por razões... Sim, mas isso também não são um exemplo para ninguém. Não é isso. E vamos ver como é que aquilo vai ficar. Mas não é essa a questão. A questão agora é completamente distinta. Agora, se me falar na Holanda, se me falar na Bélgica, isto aqui só dou um exemplo. Países por aí fora, e tudo bem. Só dou um exemplo. A Alemanha, a própria Alemanha. Alemanha. E até vai de encontro ao que tu prefilhas, que é, houve eleições, mal ou bem, houve eleições. Apresentaram-se X partidos, não interessa, vários. Os catalães decidiram. Foi o povo que decidiu. Claro. Conclusão, decidiu. E o que decidiu está espelhado na representação dos respectivos deputados. Neste caso, regionais. Portanto, os políticos têm que se habituar a respeitar, que esse é o princípio, a decisão dos eleitores. Portanto, se os eleitores disseram, não, é assim, não queremos um partido só a mandar, queremos que hajam vários, eles têm que ter a capacidade, porque aí é que é a arte de governar, de saber, de facto, arranjar maiorias e que tem que dialogar. O grande drama, e aqui em Portugal isso ainda é pior, é que as pessoas, os organismos, não gostam de concórdia. Gostam de ganhei, sou eu e acabou, faço o que quero. Isto passou a ser propriedade pessoal. E não é assim na democracia. Não é assim. E isso dá um mau resultado. Claro, porque quando nós vemos países como a Alemanha e temos que olhar, e que os partidos, o maior e o segundo se juntam para resolver os problemas do país, nós temos de dizer, nós aqui, por muito pouco, andamos aqui todos à guerra e nos entendemos. Aqueles que são a locomotiva da Europa, afinal, eles entendem-se. Não são eles que estão mal. Claro, mas nós temos que acompanhar os bons exemplos. O que é que eu estou a dizer? Nós temos que mudar. E temos que evoluir. Temos que exatamente.
seja como for, Exatamente. claro que não há dois países iguais, mas temos que evoluir. É que nesses países, eles estão inclusive 3, 4 meses para chegar a acordo. E as coisas funcionam. E as coisas funcionam. E as coisas funcionam. Aqui, infelizmente, não dá. E, portanto, nós devíamos alterar. Mas, de facto, somos um país que, para fazer reformas, é complicado. E bem precisávamos delas. Mas temos que aprender. E bem precisávamos delas, principalmente numa fase em que caminhamos para ter de funcionar sem fundos comunitários. Estamos quase. Isto é, portanto, que é assim. Até isso, aqui era o país, tudo muito bonito. O país andamos todos a dormir. Andamos todos a dormir. E nós, por acaso ouvi outro dia o Coutinho de Figueiredo a falar nisso, a dizer que queria ver o país, em vez de andar aqui preocupado com mais fundos, o país preocupado como é que há de sobreviver sem fundos. Antes do tempo, exatamente. Antes do tempo. Vai ficar um país sem fundo. Nós estarmos preparados para enfrentar essa situação, que eu dá-me a ideia que anda toda a gente aqui um bocado... Está-se tudo a esquecer. Exatamente. Está-se tudo a esquecer disso. Mas bem, realmente isto está a chegar ao Costa Amorim, notas finais. Ora, as notas finais são, penso que estaremos todos de acordo. A primeira nota final são a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e louvar o Conselho porque, quer do ponto de vista da imprensa, quer do ponto de vista das freguesias, não todas, mas uma série delas, quer do ponto de vista aqui do Poder Central, portanto a Assembleia Municipal, comemorou uma data que, quer se queira, quer não queira, nos últimos 50 anos é a mais marcante e que nos trouxe a liberdade. E, portanto, ficaria mal, tendo comemorado o 25 de Abril há bem pouco tempo, que aqui no nosso programa, nós que somos comentadores, diz o Nelson, senadores, exatamente, porque tivemos participação ativa aqui nos órgãos autárquicos, que não soubéssemos que só há órgãos autárquicos, porque aconteceu o 25 de Abril, senão naturalmente não seria nos moldes em que hoje eles são escrutinados e eleitos. Depois também queria fazer uma referência aos 100 anos de Lourosa, do Lusitano Lourosa, como sabem, é um clube aqui aguerrido e de uma das ditas cidades que o Moreira não concorda. Não concordo. Não sou apologista. E, portanto, comemorou 100 anos, e a primeira casualidade, às vezes as pessoas esquecem. Curiosamente, o Costa Amorim já foi presidente da Assembleia Geral do Lusitano de Lourosa, há muitos anos. Um fianense. Portanto, um Costa Amorim de barbas. Exatamente. Na fotografia era essa a minha era na época assim. Bom, também não queria deixar aqui de salientar a preocupação que tenho visto, espero que tenha concretização a favor do Conselho, que é o que mais importa, do que propriamente as questões partidárias, a solução, as diligências que o Nobel no sentido de que é Presidente da Câmara, porque é mesmo Nobel Presidente da Câmara, e as diligências têm feito, até porque agora, como o Moreira diz, tendo o Governo Central não ajuda a ser de meus partidos, mas eu acho que ajuda e ajuda muito a apresentar os grandes problemas aqui do Conselho de Santa Maria da Feira, não são todos. Se fosse, eu acho que há aqui uma outra agenda que devia ser levada a cabo, mas pronto, são problemas que têm vindo a ser sistematicamente debatidos a voz pública, como seja o anúncio do Tribunal, anúncio eu que esteve inclusivamente com a senhora Secretária de Estado, num trabalho que, honra seja feita, o Emílio já tinha, o Presidente Emílio, hoje Secretário de Estado do Ambiente, já tinha iniciado, portanto, fiquei contente que ele se diligencie e, portanto, prossiga, de facto, o intento de termos um tribunal tão breve quanto possível, porque Santa Maria da Feira é um concelho dos mais importantes do país, não pode continuar com o tipo de edifício que hoje temos. Que também se preocupou com a solução do túnel da Cruz, já vinha trabalho feito, inclusivamente, eu recordo-me do falecido Topa-me ter falado desta solução e das diligências que estava a levar a cabo, portanto é um assunto que já tem há anos, porque, como falámos, o túnel da Cruz acontece precisamente porque está ali no enfiamento da saída da autoestrada e, portanto, desde aí o problema ficou por resolver. Hoje a solução, naturalmente, já vai ser muito diferente da que inicialmente, se calhar, os autarcas pensavam, mas o problema é que precisa ser resolvido porque é um estrangulamento inacreditável do trânsito. Eu
ainda sábado era a hora do almoço, quis ir para Espinho do meu escritório e tive que dar umas voltas malucas, porque agora, nomeadamente com a saída, e todos os dias eu passo por lá, com a saída da autoestrada e, portanto, aquela rotunda, e o tráfego que há ali é muito difícil de circular, e a autoestrada está muito próxima e os engarrafamentos são constantes, e portanto era um assunto que eu acho que devia merecer prioridade, e pelos vistos parece que está a merecer a devida atenção e prioridade de parte do Presidente da Câmara. Novamente também ele é referido no dizer do que a imprensa e do que ouvindo, que também é uma preocupação, que é a história da linha do Oga, via alta velocidade, no sentido de que a Câmara quer encontrar uma solução. Eu continuo a dizer que, se fosse eu, acho que o problema tem que ser encarado de frente, é preciso tempo, é preciso persuasão, mas é também preciso saber o que é que o Conselho quer. E o que o Conselho deve querer é um acesso ferroviário direto a Vila Nova de Gaia ou Espinho, mas o de Espinho não vai resolver o problema, porque o comboio, qualquer comboio que circule vai ter de tomar o trilho de Espinho, ou parar em Espinho, ou mudar em Espinho, não vai dar acesso. Não vai dar acesso. Não, estou a falar da preocupação, muito que desagrado, mas tem que fazer que o comentário. O Voga não é da Feira, não é só Santa Maria da Feira. Não, mas é que só um empenho, queres que te leia o jornal que tem há 2 dias, do Sr. Presidente da Câmara, é ele que o diz. Portanto, é da tua sintonia. Mas não vale a pena se achas que o tema não é assim, fala com ele para ele corrigir o que põe na voz pública. Estou a ler exatamente o que consta da imprensa publicitado pela Câmara Municipal. Por último, eu queria também aqui fazer uma referência. Como sabem, hoje morreu o Sr. António Ferreira de Amorim, que foi um dos 4 irmãos que revolucionou a indústria corticeira, e portanto o Conselho de Santa Maria da Feira é tido, e bem, como o centro da cortiça no mundo. A cortiça está intrínseca nos feirenses, permite que nós tenhamos, do ponto de vista económico, uma atividade que dá emprego e é o que se pretende ao Conselho, e depois traz outras mais-valias, e portanto não ficaria de bem comigo, eu que prezo-me de andar sempre muito atento a estas questões que mexem com a cortiça, de não fazer aqui uma referência ao passamento do Sr. António Ferreira Amorim, e naturalmente apresentar as respectivas condolências à família, nomeadamente ao atual Presidente do Conselho de Administração da Corticeira, que é o Dr. António Rios de Amorim, e naturalmente também à indústria do Grupo Amorim, porque ele foi quer se queira, quer não queira, foi o presidente da Corticeira durante muitos anos, foi uma personalidade que se dedicou ao longo da sua vida exatamente a este grupo, e tem obra e deixou obra, portanto o seu legado ficará. Fernando Moreira, notas finais. Queria associar-me apenas às do Costa Amorim, naturalmente realçar o empenho que o poder local teve na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Acho que foi interessante, designadamente em algumas freguesias desenvolveram atividades muito interessantes, portanto queria realçar isso. E no fundamental era isso, acerca do centenário de Lourosa. Só lamentar que eles estejam com alguns problemas para alcançar a subida, quando afinal já tiveram o pássaro quase na mão. Parece-me que o estão a deixar fugir. Está a ser complicado. Está a ser complicado. A subida ainda é possível, basta que o Lourosa ganhe. E depois parece-me que o ainda Braga e o Felgueiras percam, mas isto é muito dependente. Antigamente, quando ia ao campeonato, precisava de um totobola para saber se tinha hipótese. Exatamente. Será uma situação que não se prevê muito fácil. Queria também realçar os encontros que o Amadeu tem vindo a ter como Presidente de Câmara, com os membros do Governo, e a colocar de facto os Amadeu, problemas. A forma como o Fernando Moreira fala, ainda fala do Amadeu, sim, o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara. Com os membros do Governo, e portanto creio que foi hoje ou ontem, esteve com a Senhora Secretária da Justiça
sobre a questão do Tribunal, portanto acho Mas a semana que passada de, esteve na Assembleia da República. portanto, continuar a Pelo menos assim, pressionar para que estas obras importantes de facto se façam, merecem O Tribunal nosso já preço, merecia ver a situação merecem o nosso resolvida, não é? preço. As informações que foram passadas não são más, vamos lá ver é que depois se concretizam. Não, isso já está assim. O problema é Maria. se se concretizam, porque promessas nós já tivemos muitas. E este outro problema. Temos de tentar tirar partido do de 25 termos, de abril, de termos um não é? ministro, de termos secretários de Estado, coisa que não. Outra coisa Nem que eu sempre queria aconteceu, realçar não é? aqui, e espero ainda andar por aqui para poder verificar se isso se concretiza ou não. Se calhar para a maioria não teve grande importância. O anúncio ontem Do aeroporto. da localização do aeroporto, não sei se é o melhor sítio, se é o pior sítio, não vou discutir isso, não li o estudo. Há muitas questões técnicas que nós não sabemos. Vou admitir que é o melhor estudo, que é o melhor, porque a comissão foi o indicado pela Comissão. Mas o que eu queria salientar aqui é de facto o acordo entre os dois partidos. Afinal, Os dois maiores partidos. Ó, Moreira, Por uma conseguem razão. É que eu não me passa pela cabeça que esta obra, independentemente do governo que venha a seguir, que terá sempre influências do PS ou PSD durante mais algumas legislaturas, que isto volte para trás. Só é pena é que o que foi feito ontem não se faça noutras coisas, designadamente educação, saúde, Pode ser que justiça, tenha sido aberto um porque caminho. se isso se tivesse feito, se calhar o problema do Tribunal já estava resolvido, porque promessas já tivemos algumas. E eu espero que daqui por 10 anos eu ainda cá ando Exato. para E que se ver resolva. se de facto, tomar um avião. se de facto o aeroporto está feito ou não. Estou Muito como bem. diz o Marcelo, a ver se ainda vou conseguir lá embarcar aí. Muito Nem bem. que seja para o Porto. Meus caros, agradecer a vossa presença em estúdio a mais uma edição do Clube de Senadores. Nós regressaremos no próximo mês, precisamente em junho, exatamente, com o Clube de Senadores, com o Elísio Costa Amorim e José Fernando Moreira. A condução, mais uma vez, foi de Nelson Paz. Eu prometo voltar na próxima semana para mais uma Praça da República. Até lá, continuem na companhia dos 92 FM da Rádio Sintonia, desde a cidade histórica de Santa Maria da Feira. Então, até para a semana.